aprovaweb.com.br, professora Glória Moura Alves, rumo à aprovação. Estamos aqui no curso Gramática Esquematizada e especificamente no módulo 1 de concordância verbal, nível básico. Só relembrando a vocês que a nossa tese é: primeiro nível existente na gramática é o nível morfológico, tá certo? Morfologia, classes gramaticais. O segundo nível, muito importante também, é o nível sintático. O terceiro nível já é a da aplicação morfossintática. Por exemplo, quando a gente fala nesse primeiro módulo acerca de concordância verbal, na verdade a gente junta esses dois primeiros níveis, o nível morfológico, aquilo que é de fato importante dentro do nível sintático, soma esses dois, entra na morfossintaxe para que a gente possa chegar à concordância verbal nessa aplicação daquilo que a gente chama de morfossintaxe, ou seja, morfologia mais sintaxe. Perfeito. Na verdade, o que nós propomos para você de gramática esquematizada, módulo 1, concordância verbal, nível básico, é, na morfologia, nós temos, relembrando, a base da morfologia é a palavra ou então o grupo de palavras que é chamado de locução. Pode ser locução substantiva, locução adjetiva, locução adverbial. Isso depende da classe da palavra. Mas é isso. Falou em morfologia, você deve lembrar-se imediatamente de palavra. Falou em sintaxe, você já não está mais no plano do vocábulo. Você está no plano da oração, da frase, do período. E, juntando esses dois níveis, morfologia e sintaxe, você chega a morfossintaxe. Perfeito. Morfossintaxe nada mais é do que a soma entre morfologia e sintaxe. Perfeito. Quando nós falamos de morfossintaxe, de um lado nós temos morfologia, é substantivo, adjetivo, advérbio. Vamos aqui na ordem. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo. Advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Aqui você está falando comigo de morfologia. São essas 10 as classes das palavras. Quando a gente vem aqui para esse outro lado, sintaxe, nós temos sujeito, núcleo do sujeito, predicado, objeto direto ou objeto indireto, complemento nominal, predicativo, adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto vocativo. Aqui no Aprova Web, nós sempre falamos com você que o tratamento é no passo a passo, sempre tentando relembrar, trazer à tona, trazer à memória tudo aquilo que já foi conversado antes, principalmente nas web aulas extras, e caminhando passo a passo no novo. Veja bem, nós já verificamos que essas classes gramaticais, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, todas elas concordam com o substantivo. Inclusive, algo que vai ser importante para a gente aqui na aula de hoje de concordância verbal, que é o verbo. Então, o verbo, ele vai, como a gente vai perceber já já, o verbo ele vai concordar com o substantivo. Na verdade, a explicação que nós temos é a basicona de concordância verbal. Como é? Concordância verbal, nós temos o núcleo do sujeito, ele concorda com o verbo.
E o núcleo do sujeito nada mais é do que um substantivo. Então, veja bem que interessante. Na concordância verbal, o verbo concorda diretamente com o núcleo do sujeito. E de especial importância é você saber que o núcleo do sujeito necessariamente será um substantivo. Então, no fundo, o verbo vai concordar com o substantivo. Veja bem, conversando a respeito desse núcleo do sujeito, ele será substantivo ou palavra substantivada, palavra que não nasceu substantivo, mas que agora tomou a forma de um substantivo, ou até mesmo expressão substantivada. Isso é núcleo do sujeito, tá certo? Expressão substantivada. Então, veja bem, o núcleo do sujeito, ele sempre tem a ver com o substantivo. Ou de cara será um substantivo e o verbo concorda com este substantivo, ou o núcleo do sujeito será uma palavra substantivada que nada mais é que um substantivo, ou ainda o núcleo do sujeito será uma expressão substantivada. Isso tudo tem a ver com o núcleo do sujeito. Agora, é muito importante que nós salientemos que esse núcleo do sujeito não pode ser uma palavra preposicionada, ou seja, antes desse sujeito, substantivo, que vai ser o núcleo do sujeito, antes dessa expressão substantivada, que será o núcleo do sujeito, antes dessa palavra substantivada, que será o núcleo do sujeito, não haverá preposição. Não pode haver preposição para que aquela palavra seja núcleo do sujeito. Então, muito importante salientar. Esse núcleo do sujeito, ele é não preposicionado. Caso haja uma preposição antes de determinado substantivo, creia, esse substantivo não se comporta como núcleo do sujeito. Então, essa palavra, para que seja núcleo do sujeito, é uma palavra não preposicionada. É uma palavra não preposicionada, tá certo? Aqui eu coloco para vocês alguns detalhes. O verbo, então, concorda com o núcleo do sujeito, mas o núcleo do sujeito, no fundo, será um substantivo. Por isso que na concordância verbal, o basicão da concordância verbal, o verbo concorda com quem? Com o substantivo. O verbo concorda com o substantivo. Aqui eu coloco para vocês alguns exemplos para que nós possamos fixar. Veja bem, onde estão os exemplos? Procurando aqui os exemplos, nós teremos item 1, as relações financeiras do Brasil com o restante do mundo atravessam um momento difícil. Então, cabe a você achar o verbo. Vamos achar o verbo aqui comigo, por favor. As relações financeiras do Brasil com o restante do mundo atravessam um momento difícil. Esse atravessam é o nosso verbo dentro da morfologia. É o nosso verbo. Perfeito. Agora, por que esse verbo ele está no plural? O verbo ele concorda com o sujeito. Melhor ainda, o verbo concorda com o núcleo do sujeito.
E nós sabemos que o núcleo do sujeito necessariamente será um substantivo ou palavra substantivada ou expressão substantivada. Então vejamos aqui o sujeito completo. O que atravessa um momento difícil? Sujeito, na verdade, é daquilo de que se fala ou de quem se fala, parte da oração sobre a qual o restante da oração se refere. Então, essa oração ela tem o seguinte: atravessa um momento difícil. O que é que atravessa um momento difícil? Vamos procurar. Aqui eu vou sublinhar todo o sujeito. As relações financeiras do Brasil com o restante do mundo. As relações financeiras do Brasil com o restante do mundo atravessam um momento difícil. O que eu deixei em destaque ali, foi todo o sujeito. Mas dentro do sujeito há de existir o núcleo do sujeito. Então cabe a você procurar o núcleo do sujeito para que nós possamos chegar com intimidade e com correção à concordância verbal. Então, por que esse verbo está no plural? Atravessam, está no plural, atravessam um momento difícil. Qual é o núcleo desse sujeito, dentro desse sujeito tão extenso? Vamos lá procurar pelo substantivo. Agora toma cuidado porque precisa ser substantivo sem preposição antes dele. Veja bem, Brasil é substantivo? É substantivo. Mundo é substantivo? É substantivo dentro do sujeito. Relações é substantivo? Sim, também é substantivo dentro do sujeito. Mas olha que interessante. Brasil vem com uma preposição do Brasil. Mundo, antes de mundo, vem do mundo. Vem com uma preposição antes desse substantivo. Então, eu não posso encarar como núcleo do sujeito. O que me sobra? Relações. Uma palavrinha, substantivo. Relações. A título de curiosidade, esse as, ele é tão somente artigo. Então, você tem substantivo sem preposição. Ele será o nosso núcleo do sujeito. Então, veja bem, relações, núcleo do sujeito no plural, verbo necessariamente no plural. Olha que interessante. Tá aqui o nosso esquema basicão de concordância verbal que o examinador vai exigir de você. Verbo no plural, porque o núcleo do sujeito, relações, também está no plural. Perfeito?